Bom, galera, para começarmos, vou colocar vocês como os protagonistas dessa história lá na Ilha Sorna. Bom, imaginem o seguinte cenário: você está lá viajando de avião, você chega ali ao Oceano Pacífico e você encontra pterossauros. E nisso eles atacam seu avião. Seu avião cai em uma ilha que você nunca tinha visto. E nisso, você sai ali, você vê que todos que estavam a bordo, neste momento, ou desapareceram ou estão mortos. Provavelmente os que desapareceram caíram na hora que o avião estava sendo atacado ou foram comidos pelos pterossauros. Nisso, você olha em volta e vê grandes árvores primitivas. Você vê é, um monte de cercas eletrificadas que não estão mais funcionando e sim estão quebradas, e você acha aquilo tudo estranho. Até que você pisa em um cartaz da Indien que dizia algumas informações sobre a empresa que eram só para funcionários, né, que estavam por ali. Nisso você acaba chegando em um laboratório, pois você percebe que se você continuar lá fora, é, não vai ser muito interessante, pois você não sabe o que tem ali. E também você está num lugar desconhecido, né? Então você pode se dar de cara com canibais ou com outros problemas, né, maiores. E nisso, tu olha dentro do laboratório e vê pesquisas e dados de pesquisas. E uma dessas pesquisas são sobre dinossauros para o Jurassic Park. E lá tem a lista dos dinossauros já colocados lá no Jurassic Park. Dentre eles, Tiranossauro, Triceratops, Brachiosauro, Velociraptor, Dilophosaurus e Stegosaurus. Bom, você vê que não são muitos que foram é, permitidos, né, que foram levados para lá pela Índia. E você vê a lista de excluídos, que nem nome essas espécies têm. Sim, são numerações. E essas numerações são inventadas por mim, né? Nenhuma assim foi tirada de algum lugar, e sim foram inventadas por mim. Agora imagine as numerações em um papelzinho só com algumas fotos que não foram tiradas muito bem dos bichos, né? Não dizemos dinossauros, pois são experimentos falhos. Dentre eles temos o 032, 349 e 539. Esses três se destacam, pois tem alguns dados sobre eles bem interessantes. Um deles é uma espécie que se parece com o Carnotauro, mas pelo que diz no papel, era para ser um Carnotauro, mas no final acabou não dando muito bem, né? Não deu muito certo. E o que diz no papel desse bicho é que ele tem camuflagem e que a inteligência dele é maior do que a dos outros dinossauros da ilha. E nisso, eles dizem também que tem uma deformação muito estranha com esse dinossauro, pois alguns cresceram alguns braços a mais do que deveria ter. E nisso ele ficou muito, muito estranho. E nisso, os visitantes do Jurassic Park não iriam gostar, as crianças iriam ficar muito assustadas, então não iria dar muito bem para o parque. E por isso ele foi descartado. Agora vamos para o experimento 2, né? E nisso, o experimento 2 diz sobre um híbrido. Sim, um híbrido na sorna. Esse híbrido era um Paradeinonychus. E se você já viu aquela série de brinquedos que eu vou deixar aí na tela, você percebe que ele veio de lá. E eu coloquei ele aqui, pois eu achava um ser interessante de ter na sorna, né? Então, imagina como seria esse bicho em um filme.
E ele já está catalogado ali nesse papel também da Ingen. E diz que o Parademônicos é esperto, consegue abrir portas, consegue reconhecer pessoas que ele já viu depois de muito tempo, ou seja, um cérebro muito desenvolvido a ponto de lembrar de coisas que fazem muito tempo. E também eles são sorrateiros, exatamente. Isso que é um perigo. Só que ali no papel também está dizendo o motivo dele não ter ido para o Jurassic Park, que é o seguinte: eles eram agressivos demais para o parque antigo. Logo, eles não poderiam estar lá, né? Então, eles ficaram naquela ilha para morrer. Assim como vários ficaram lá. Nisso, você vê o terceiro e último, que é um dos relevantes, né? Que estão nessa lista. E o que você vê nesse último é um ser que tem uma foto, só que é muito estranha, pois é uma foto do meio do matagal e vemos ali uma poça de sangue nessa foto. E nisso você vê que não tem o dinossauro, e sim só uma foto de um mato escuro com o flash da câmera, claro, né? E com uma poça de sangue, mas não mostra esse experimento. E lá embaixo diz que é um experimento falho e não é derivado de nenhuma espécie que eles queriam. Então, o que a Ingen estava fazendo? Pois se não era nenhum dinossauro conhecido e provavelmente não era para ser um híbrido também, o que era essa coisa? Bom, você fica assustado, pois você não sabe se aquilo está morto ou vivo, pois esses documentos são datados da época de 1988. Bom, o mesmo ano que a Rex nasceu, né? Mas não era a Rex, pois era um experimento falho e, como nós todos sabemos, a Rex está lá no Jurassic Park. E nisso, vamos andando ali mais pelo laboratório, vendo alguns outros papéis, até que você chega em uma parte que é uma área restrita. Ali você vê vários tubos cheios de alguns líquidos ali, né, de cores diferentes, que possivelmente eram partes de DNA, genomas, etc. Nisso, tu vê que você chegou ao outro lado do laboratório, que estava totalmente aberto e destruído. Você pensa, caramba, quem que fez isso? Como que... e o que aconteceu aqui, né? E você anda ali, no meio do mato, né? Você sai ali do laboratório, em busca de algum lugar para conseguir sair daquela ilha. Você pensa, mas vão vir me buscar aqui, né? Vão sentir a minha falta e vão vir me buscar. Só que o único problema é que as comunicações nessa ilha foram totalmente cortadas. Ela estava no mapa mundi? Estava. Mas só que alguns anos depois do que aconteceu lá, ela foi cortada, entendeu? E tipo, não tem mais como se comunicar por lugar nenhum com aquela ilha. Ela foi esquecida, pois os dinossauros que estavam lá poderiam ser muito perigosos para quem cruzasse aquela ilha, né? Então eles precisavam excluir aquela ilha do mapa mundi, né? Para ninguém ir lá. Então seria muito difícil alguém ir lá te resgatar, né? Você continua andando, você percebe que a noite vai caindo, até que você escuta barulhos de velociraptors pelo mato. Depois disso, você começa a ficar muito assustado. Você vê vários olhos brilhantes no meio do mato, enquanto você escuta eles se aproximarem. Você tenta fugir e você começa a correr desgovernadamente por todo o meio do mato ali. Você vê árvores, você vê vários herbívoros que ainda estavam ali, enquanto você escuta os velociraptors correndo atrás de você. Até que você se depara com um lugar, um muro assim, né? Tipo, não um muro, seria mais como uma cela gigante, né? Poderia se dizer. E com isso você acha que você acabou por ali. Enquanto eles chegam perto, você vê que eles são deformados de vários jeitos. Alguns nem
a mandíbula inteira tem. Outros têm duas cabeças. Outros são perfeitos, porém esquecidos naquela ilha. E você vê outros também que vêm se arrastando, pois devido a algumas batalhas eles perderam as suas pernas. Então você vê aquela imagem grotesca de várias aberrações criadas naquela ilha e você acha que tudo acabou por ali, mas você escuta ao longe um som bem característico e que você reconhece exatamente o espinossauro. Ele estava por ali e nisso os velociraptors correm para o meio do mato, assustados, pois aquilo poderia ser um Spinosaurus, como também não poderia ser o Spinosaurus. Então você decide sair dali também. Você entra ali por uma porta que tem embaixo da cela e você se dá no outro lado da ilha. Enquanto isso, você escuta aquela criatura se aproximar. E nisso, você vê apenas seus olhos e uma parte de sua silhueta. Tu vê que é um Spinosaurus, só que muito maior que um Spinosaurus e também tem várias deformações, como 6 braços e nenhuma perna, ou seja, era um bicho quadrúpede muito estranho. E nisso, tu fica muito assustado e começa a correr dali. Você consegue despistar esse bicho que está do outro lado da cela e você chega à beira do mar ali, né, a praia. Nisso você vê um Tiranossauro Rex comendo uma carcaça ali por perto. Só que como ele estava cheio, ele te ignorou, ele foi embora. Nisso, você vê alguns helicópteros chegando. Você vê que eles podem ser a única chance de você sair dessa ilha. Então você pega um sinalizador que tinha achado em algum dos laboratórios ali que você visitou, o levanta enquanto os helicópteros percebem a sua presença ali e descem. Alguns deles continuam o seu percurso enquanto um desce, você entra. E quando você vai levantar o voo, você vê aquele Spinosaurus totalmente estranho. Ele pula, morde uma né, dos negócios ali do helicóptero. E nisso ele derruba o helicóptero com você dentro. E assim acaba essa história da Ilha Sorna e de como os bichos poderiam ser mais assustadores. E agora eu vou entrar na parte de algo, a parte mais assustadora, né, de como poderia ser esse filme e como eu acho que Rebirth pode ser, né? Então vamos lá. Bom, começando pelo terror que eu espero que seja mais de noite. No Rebirth, né, tipo, seja mais ali pra parte da noite, onde tenhamos um terror muito semelhante com aqueles dos Velociraptors, se eu não me engano, do segundo filme, que eles estão ali no meio do mato atacando todo mundo, entendeu? Espero que seja algo nesse nível, que tenhamos dinossauros mais deformados, assustadores, né, e estranhos, assim por dizer, que nem todos os dinossauros sejam certos, né, entre aspas. E eu espero que tenhamos mais um terror psicológico nesse filme, sabe? Seja uma coisa mais interessante. Eu não sei se eles vão fazer realmente isso. Eu espero que pelo menos seja um pouco disso, né? E ali no Jurassic Park 3, o que eles poderiam ter feito era esse terror psicológico, pois era uma ilha diferente da Nublar. A Nublar era uma ilha que tinha um parque funcional. Já a Ilha Sorna era um laboratório gigante. Então, lá poderiam ter testes falhos, testes que funcionaram mas foram descartados e várias outras coisas. Então, poderíamos ter dinossauros mais assustadores nesse filme. E esse filme poderia se tornar um filme de terror, entendeu? Mas como ali os diretores estavam mais focados em um filme para toda a família, ele não foi, né, lá aquelas coisas, né? Então logo não foi muito interessante ter esses dinossauros, né,
nesse filme. Então ele ficou daquele jeito que ficou. E para finalizar aqui, eu espero que Rebirth tenha um pouco de terror mais voltado para os Velociraptors, pois eles que eram os protagonistas desde o primeiro filme, dizemos assim, né? Porque eles atacavam quase toda hora no filme ali os protagonistas. Eles apareciam em algumas oportunidades que, né, eles colocavam ali para os Velociraptors aparecerem. E eu espero que isso aconteça no Rebirth e que seja muito interessante a perseguição dos Velociraptors. É isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like e comentem o que acharam. Falou!